Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Coalizão pelo Evangelho. Hoje é o nosso segundo papo, segunda conversa com o doutor Augustus Nicodemos. Ele é pastor auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de Recife. Seja bem-vindo de volta, Augustus. Muito obrigado, Tiago. É uma alegria estar de volta ao podcast, ao vídeo, ao programa do Coalizão pelo Evangelho e participar com Uhum. você desses temas aí que são sempre tão relevantes e importantes para toda a igreja brasileira. É uma alegria estar de volta. Às ordens, estou às ordens. Excelente. Então vamos em frente, que o nosso tempo é curto. No nosso primeiro papo, nós conversamos sobre Confissões de um Pregador, um dos Uhum. seus livros recentes, publicados aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar do mais novo lançamento, está fresquinho. Peguei ele ontem com a editora Fiel, não é? Profetas, a profecia na Bíblia e na igreja. E além do material, além do assunto ser interessante, olha que capa linda, né? Achei fantástica essa capa que fizeram. A Fiel mandou muito bem realmente com essa publicação. Augustus, por que escrever um livro sobre profetas? Vamos começar por aqui. Por que um livro sobre isso? Qual a importância que você vê do assunto? Primeiro, por conta da importância do que o profetismo, por assim dizer, ele tem nas escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E segundo, porque é um assunto que sempre foi motivo de debate entre os cristãos, desde o período apostólico até os dias de hoje, e continua sendo, e ficou mais acirrado depois do surgimento do movimento pentecostal, reivindicando que Deus estava restaurando todos os dons, inclusive o de profeta à sua igreja, o que não obteve unanimidade, né? Nem todo mundo pensa exatamente assim, e instalou-se uma Uhum. polêmica muito grande que tem a ver com cessacionismo, continuismo, o que é profecia, se tem crente que profetiza hoje, que pode prever o futuro, e assim por diante. Então, no meio disso tudo, esse livro ele já reflete uma preocupação antiga minha. Ele é, em grande parte, a minha tese de doutorado, que foi sobre a visão de Paulo a respeito de profecia e o quanto Paulo pode ser considerado um profeta na interpretação que ele faz das Escrituras e no ministério dele. Então, esse material foi atualizado, a editora Fiel fez um trabalho extraordinário, muito bom de edição, e o livro, então, é lançado sabendo que esse é um tema que sempre é relevante. Tanto faz você Uhum. lançar ele agora, se eu tivesse lançado há 20 anos atrás, seria relevante também. Período da reforma, os reformadores tiveram que lidar com essa questão, particularmente com a chamada ala mais radical da reforma, os espirituais daquela época que reivindicavam ter o dom de profecia. Então, essa é a razão pela qual o livro foi escrito. Ele faz companhia a um primeiro livro publicado também pela Fiel, chamado Apóstolos. Então, esse é Profetas, e aí o pessoal pergunta se vai ter um terceiro, né? Evangelistas, pastores e mestres, pensando lá em Efésios capítulo 4, Verso verso 4. 11, né? Não tem planos, é só apóstolos e profetas mesmo. Profetas. Não, boa. E, bom, entrando no assunto, o senhor diria que há alguma diferença importante, significativa, de profetas do Antigo Testamento para os profetas que nós temos no Novo Testamento? Sim, eles têm em comum o fato de que são, como a palavra indica, eles são um canal pelo qual Deus fala. Profeta, na raiz da palavra, ou do significado, ou no coração da ideia do profeta, está aquilo que nós lemos lá em Êxodo, Deus dizendo a Moisés que Arão seria a boca de Moisés, e Moisés seria como Deus para Arão. Então, Arão, essa combinação aí representa muito bem o que é o profeta. O profeta é a boca de Deus, é alguém que traz uma palavra da parte de Deus. E a questão é que no Antigo Testamento,
essas pessoas que Deus levantava como profetas, através dos quais ele falava, eles traziam da parte de Deus revelação acerca da história da redenção, as etapas futuras do plano de Deus, como, por exemplo, o exílio babilônico, o retorno à Terra Prometida, a recuperação do templo, a reinstalação do serviço sacerdotal, a vinda do Messias, o novo céu e a nova terra. Isaías fala sobre isso. Então, os profetas do Antigo Testamento eram canais através dos quais Deus revelava as etapas do plano da redenção. No Novo Testamento, quem faz isso não são os profetas. Quem faz isso são os apóstolos. É o apóstolo Paulo que fala a respeito da ressurreição dos mortos, do surgimento do anticristo, do papel de Israel na história da redenção, o que é que vai acontecer com os judeus. É Paulo que Uhum, fala a respeito da transformação dos vivos por ocasião da vinda do Senhor, é o único que fala sobre isso. Quem uhum, escreveu o livro de Apocalipse não foi um profeta, foi um apóstolo, o apóstolo João. Então, quem substitui, por assim dizer, quem continua o ministério de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, é Paulo, Pedro, Tiago, João. Eles é quem dão continuidade, não é? Então, os substitutos ou os continuadores dos apóstolos do Antigo Testamento são, perdão, dos profetas do Antigo Testamento, são os apóstolos do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, eles têm uma função diferente. Eles estão operando nas igrejas locais, eles ministram ali aquela comunidade. Eles não têm um chamado específico, como o Isaías teve, Jeremias teve, Amós teve, Mateus teve, Paulo teve. Eles não tiveram um chamado específico, mas é um dom espiritual que aparece nas várias listas do Novo Testamento. E eles trazem uma palavra da parte de Deus extempore, à medida que Deus traz essa palavra ao coração deles, né? Eu na gravação anterior, na entrevista, no bate-papo anterior, quando a gente está uhum, falando sobre pregação, eu disse que muitas vezes eu vou pregar e eu não sei exatamente, eu não preparei, eu não sei exatamente o que é que eu vou dizer. E eu fico esperando aquele momento em que, não é revelação, não é? Mas em que Deus me convence do que é que eu tenho que pregar. Eu creio que é uhum, isso mais ou menos que os profetas das igrejas locais, eles faziam no período apostólico. Deus trazia para eles uma palavra de exortação, de edificação, de instrução, e eles transmitiam ali extempore para a igreja. A diferença dos profetas e para os mestres é que os mestres fazem isso regularmente, eles têm um ministério, eles têm dia e hora para fazer isso. O profeta não, ele pode ir para um culto e não sentir nada, Deus não está dizendo nada. Estou pensando no culto daquela época. E, de repente, ele uhum, podia falar. O apóstolo Paulo, inclusive, chega a dizer que 2 ou 3 profetas podem falar, mas eles têm que ser julgados, que é diferente dos profetas do Antigo Testamento. Ninguém julgava Isaías ou Jeremias, uhum, tinha que obedecer. Mas o profeta do Novo uhum. Testamento, ele tem que ser julgado para ver se o que ele está dizendo está de acordo com a doutrina apostólica. Então, estas são algumas diferenças, não é? Não tem nenhum livro do Novo Testamento que foi escrito por um profeta do Novo Testamento. Não tem nenhum. Todos foram escritos ou por apóstolos ou alguém relacionados com o círculo apostólico, o que coloca os profetas num patamar diferente daquele patamar do profeta do Antigo Testamento. Nós não temos mais, para terminar essa resposta, Tiago, nós não temos mais profetas como os profetas do Antigo Testamento. Pode eventualmente ser que Deus levante alguém numa igreja que traga uma palavra de exortação, de aviso, de advertência ou de consolo para a igreja. E eu não vejo nenhuma dificuldade com isso. É claro, a palavra dele deve ser examinada para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Eu não teria muita dificuldade com isso. Mas é diferente da profecia do Antigo Testamento. Ok. E essa palavra extempore, ah,
ela estava ali no Novo Testamento, né? E pensando agora na igreja também atual, ela está diretamente ligada a uma previsão futurística ou não necessariamente? Ela está ligada mais ao ensino da palavra ou tem esses dois aspectos? No seu livro, Isso, o pouco que eu consegui acesso a ele ainda, você coloca Zacarias como um modelo de profecia, né? sim, Mostrando de como ele olhou para o passado e também futuro, mas futuro dentro da história da redenção, olhando profecias do Antigo Testamento. Então parece estar ele prevê futuro, mas ele está com o Antigo Testamento nele, não é isso? Então isso. ainda se torna um tipo de ensino. Mas a gente tem também Ágabo, que normalmente é citado, Atos 11, 21, então, que parece que é somente uma previsão do futuro. E acho que é Uhum. muito disso que temos nas igrejas brasileiras hoje em dia, essa ideia do profeta. Então, se há espaço, é extempore, então eu posso sim, no meu culto, dar essas palavras que vão prever futuro de pessoas. O que o senhor diria Uhum. acerca disso? Olha, é difícil você estabelecer essa prática a partir do Novo Testamento, porque o único profeta que aparece fazendo profecia predictiva é Ágabo. Não tem mais nenhum. E quando Ágabo, duas vezes Ágabo predisse o futuro. Na primeira, ele anunciou uma fome que haveria de vir sobre o mundo. E, de fato, aconteceu. Coisa que a gente não viu aqui, por exemplo, na pandemia. Não apareceu ninguém predizendo, né, que pelo menos eu não sei de nenhum profeta, desses profetas famosos, não teve nenhum que dissesse, olha, está chegando uma pandemia, uma peste que vem sobre o mundo todo, que vai atacar todas as nações, vai trazer um grande prejuízo financeiro, o mundo vai mudar, vai ser diferente a partir daí. Não teve nenhum profeta para nos avisar a Uhum. respeito disso. Ágabo predisse uma fome que haveria de vir e aconteceu exatamente como ele tinha dito, inclusive no livro de Atos está dizendo, foi na época do imperador Cláudio, e a gente sabe por outras fontes, inclusive a data em que essa fome aconteceu, me escapa agora na memória. Então, Ágabo primeiro profetizou a respeito daquela fome e depois ele profetizou a respeito do que ia acontecer com o apóstolo Paulo. Paulo era apóstolo, Paulo era canal de revelação, Paulo era alguém que foi levantado por Deus para plantar a igreja no mundo gentílico. Então, aquela profecia de Ágabo a respeito da prisão de Paulo em Jerusalém quase que torna Ágabo semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Ele está falando de uma etapa importante na história da redenção, quando o apóstolo dos gentios vai ser preso e vai ser levado para o coração do império. Então, é diferente do que você vê nas igrejas hoje acontecendo, né? É um tipo de profecia predictiva bastante diferente do que você vê nas igrejas de hoje. Nas igrejas de hoje, a profecia predictiva é do tipo assim: o Senhor me revelou que você vai ser abençoado, você vai ser feliz, que você vai passar por muitas tribulações, ou então que você vai enfrentar um grande problema e está esperando você no futuro. Gente, isso é geral demais e cabe em toda e qualquer situação. A profecia de Ágabo, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, ela era bem precisa, ela é bem exata. Então, Deus pode fazer isso hoje? Pode. A gente deve esperar que isso aconteça de forma regular nas igrejas, em todo culto? Absolutamente não. Não era essa a função do profeta durante os cultos, ficar adivinhando o passado das pessoas e predizendo o futuro delas. Mas os profetas, como está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, instruíam, edificavam, doutrinavam a igreja. Lá no livro de Atos, Atos 15, nós lemos a respeito de Silas e outro que eu me esqueço o nome agora, acho que era Judas, que eram profetas e que consolavam, davam conselhos, edificavam o povo. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo, no final, diz: todos vocês podem profetizar para que todos vocês sejam instruídos, aconselhados e confortados, deixando claro que a pregação, deixando claro que o profetizar é praticamente pregar, trazer a palavra de Deus, instruir o povo. Então, pode ter profecia predictiva? Pode. A gente não pode dizer a Deus
que ele não faz isso ou aquilo. Mas na revelação que ele nos deu, que é a Bíblia, não existe nada que nos encoraje a esperar esse tipo de manifestação. Para a gente saber a vontade de Deus, a gente tem que ler a Bíblia e aplicar os princípios que ela apresenta à nossa vida. Eu já sei o que é que vai acontecer no futuro, já está escrito. Eu sei que o mundo vai de mal a pior, sei que vai surgir o anticristo, sei que Uhum, perseguições haverão de acontecer e sei que Cristo voltará. Então eu já conheço o futuro e uhum, eu guio a minha vida a partir desses princípios aí. Não preciso de um profeta para chegar para mim para predizer em detalhes a minha vida, né? Já pensou esse tipo de coisa acontecendo todo dia nas igrejas, não é? Que confusão isso não haveria de uhum, trazer. Então, é mais ou menos uhum, isso que eu procuro mostrar no livro, que a profecia está muito relacionada com a instrução, o aconselhamento, a orientação e a aplicação da palavra de Deus ao coração da igreja. E isso geralmente de maneira extempore. Um exemplo tá, do que eu já falei aí, no caso dos sermões que eu não sei o que é que eu vou pregar. uhum. Alguns querem, às vezes, atacar a posição mais reformada, em que eles tentam equiparar a profecia com pregação, né? Talvez seja majoritariamente essa interpretação, porque eles vão para 1 Coríntios 11 e lá vai falar que a mulher também orava e profetizava, né? Sim, Mas o que o senhor está colocando é que, embora haja ensino, não é um ofício pastoral, não é? Mas que não, as não, mulheres são usadas por Deus tão quanto para orar, para edificar vidas, exortar e fazer o seu papel ali de membresia dentro do corpo. É, o senhor não equipara profecia com pregação, no nível de pregação constante domingo após domingo na igreja, mas não. equipara a ensino, né? É um segundo nível de ministério da palavra, por assim dizer. Tá correto essa Tá, minha maneira de ler o que o senhor está falando? tá correto. Se você for lá para 1 Coríntios 11, onde Paulo fala da mulher que ora e profetiza, desde que ela esteja usando o véu como símbolo de que ela está debaixo de autoridade, que a gente sabe que é um elemento cultural, que quer dizer apenas que ela não está falando por sua própria autoridade, mas pela autoridade da liderança da igreja. Então, eu não teria nenhum problema a mulher falar, se dirigir à igreja, estando debaixo da autoridade do seu pastor. Ah, porque eu equiparo a profecia, não é que eu equiparo, mas eu digo que o profetizar que você encontra no Novo Testamento tem muitos elementos similares à pregação regular feita pelos mestres, a começar pelos efeitos que a profecia causava: consolo, edificação, instrução, está tudo lá. 1 Coríntios 14 fala claramente a respeito disso, né? Paulo diz que Uhum, prefere profetizar porque quem profetiza edifica a igreja. Edifica como? Dizendo: ó Zé, Deus me revelou que amanhã vai ter uma bênção para você. Que edificação é essa, né? A edificação na Bíblia sempre é pela palavra de Deus. Então, a mulher falar no culto e trazer uma palavra ao culto, eu creio que é o que Paulo está descrevendo em uhum, 1 Coríntios 11. A única coisa que ele uhum, faz, a única restrição que ele faz, é que ela faça isso debaixo de autoridade. Se profetizar é prever o futuro, a coisa fica pior ainda. Ora, se a mulher não pode falar, porque isso daria autoridade a ela, muito mais autoridade ela teria se tivesse o poder de prever o futuro. Então, o problema, na verdade, é o oposto, né? As pessoas querem equiparar para resolver o problema da fala da mulher, mas se você desequiparar e dizer que a profecia é a revelação inspirada das coisas futuras, você está dizendo que a mulher era canal de revelação de Deus durante os cultos, o que dá a ela uma autoridade muito maior do que ela simplesmente trazer uma palavra de aplicação, de consolo, de orientação para as pessoas da igreja. Então, eu prefiro essa interpretação de que 1 Coríntios 11, as mulheres que profetizavam, elas, durante as assembleias dos cristãos, elas podiam ter direito a trazer uma palavra da parte de Deus e podiam ser julgadas
com relação a isso. O que elas não podiam fazer era se engajar em algum tipo de atividade que desse a impressão de que elas tinham autoridade espiritual, que é o caso de 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo proíbe que a mulher fale na igreja. E no contexto, ele está proibindo que a mulher se engaje no julgamento dos profetas, o que daria para ela autoridade sobre os homens. Aí Paulo diz: se você quiser saber alguma coisa, se referindo ao que os profetas disseram, pergunta ao marido em casa, porque na igreja eu não admito que a mulher fale. Fale com autoridade, ou numa posição de autoridade, que seria o caso dela questionar os profetas. Então, é assim que eu entendo, né? Alguns irmãos pensam diferente e acham que não, que a mulher não teria, não deveria dizer nada ou falar absolutamente nada durante um culto, uma reunião, mas a minha dificuldade com isso é encontrar um fundamento bíblico para isso, né? Quando você tem 1 Coríntios 11, você tem lá no livro de Atos, capítulo 20, das 4 filhas de Filipe que profetizavam, como é que a gente vai resolver isso aí? Então, tá aí. Uhum. Muito Muito bem. bom. Gente, o papo tá excelente. Com certeza, esse livro aqui, Profetas, ele vai ser muito lido, é extremamente necessário para o nosso contexto brasileiro. Eu acredito que diferentes denominações, vertentes do evangelicalismo brasileiro vão acessar esse material para o bem ou para o mal, concordando ou discordando, né? Mas ele está aqui, a gente vai ter que lidar com ele agora. Mas vindo do Dr. Augusto Nicodemos, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas este ensinamento. O pouco que eu folhei, ele tem tentado ser extremamente bíblico, então não é aqui achismo, não é o que eu penso, o tempo todo argumentando como ele deu as respostas aqui com base bíblica, etc. E isso que vai trazer convencimento a todos nós. Então fica mais uma vez a indicação do Profetas, lançamento da editora Fiel. Augustus, muito obrigado mesmo. O papo foi excelente. Acho que clareou Que bom, bastante, deu alguns caminhos aqui para os nossos ouvintes para pensarmos. Esse assunto muito que não bom. é fácil, é debatido, mas pelo menos é uma porta, né? Abrimos aqui uma porta para que eles possam depois acessar o seu material. Ok, muito obrigado. O tema é difícil mesmo. Espero que, de alguma forma, possa ajudar aí os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima oportunidade.